Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje estamos mais uma vez para fazer os comentários semanais de Watchmen, série da HBO baseada nos quadrinhos de Dave Gibbons e do Alan Moore. Quem tá comigo aqui mais uma vez é o Alexandre, fala aí, cara. Falei, meu povo, aqui é o Alexandre. E aí, gostaram do episódio dessa semana? Porque eu achei bem interessante. Pois é, cara, eu também gostei bastante, eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar, inclusive daqui a pouco já vou até falar uma coisa que eu falei no último episódio, que eu tava com uma preocupação, mas parece que foi sanada. E é um episódio assim que tem bastante coisa pra gente falar. Mas antes de começar a falar especificamente, sempre lembrar, né, para vocês conferirem todos os links aqui embaixo, né, nossas redes sociais, nosso canal, caso vocês estejam ouvindo no Spotify. Mas se você estiver no YouTube e já está no canal, não esquece de se inscrever, dar um like, toda essa coisa toda, porque é muito importante. E é claro, também comente, né, pra gente saber o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando do nosso programa também. Bom, então sem mais delongas, acho que a gente pode começar. E aí eu já vou começar, né, como eu disse, falando uma coisa que eu estava meio preocupado no nosso último programa, que era em relação ao futuro da série nesse sentido de ficar enrolando muito, né, de ficar muito nessa explicação de background dos personagens principais. Embora esse episódio tenha se focado muito em ter um background da Laurie Blake, né, a espectral, né, lá do Watchmen original, a gente acabou tendo de fato agora um avanço de verdade na história, pelo menos eu senti isso. E aí eu queria já começar, né, esse programa falando sobre ela, né, sobre a Laurie, que de certa maneira foi o grande fio condutor do episódio, foi a protagonista, digamos assim, desse episódio. E embora a gente tenha tido uma respirada na saga ali da Sister Night, né, do caso do avô dela e tal, as coisas continuam rumando, né, para esse mistério que vai se convergir como a gente estava esperando mesmo, né? Então foi um episódio que focou muito nela e de certa maneira eu acho que trouxe alguns rumos novos também para a investigação em relação à morte do chefe da polícia e tal. O que tu acha? Cara, é um episódio bem diferente, se você for pensar em toda a construção da série. Porque basicamente não tem cenas da Night Sister, então o quê? 2, 3 no máximo, e são cenas rápidas. E é realmente, todo o episódio é focado na Laura, é focado na Espectral, e pelo que eu entendi, numa parte mais política. E também reflexiva que ela tem. Dessa vez não tem basicamente nada sobre o avô, sobre carro que desaparece aí no céu. É um episódio muito atípico. É um episódio muito atípico do que estava acontecendo. Me lembrou bastante, sei lá, um episódio bem policial. O crime da semana. Mas eu gostei bastante. Eu não tive essa sensação de crime na semana não, cara, porque eu realmente sinto que teve um avanço na investigação que a gente estava acompanhando. Eu concordo quando você fala que as outras coisas ficaram um pouco de lado, né, os mistérios que a gente tinha, né, ao redor do caso do assassinato ficaram de lado, mas o enfoque para mim foi realmente tentar avançar essa investigação. E aí, né, você falou na questão investigação, pensando na Laurie, né, passado dela e tudo mais, né, eu acho que isso é um foco muito interessante, né, porque ele acaba amarrando pontas, né, do passado do quadrinho, que foi uma coisa que você falou no último episódio, né, que você estava, a princípio, tinha essa dúvida se era baseado nos quadrinhos ou no filme, né, e já estava muito claro ali no segundo episódio que era nos quadrinhos. E hoje deixou mais claro ainda, né, porque ela dá um resumão de tudo que aconteceu no final dos quadrinhos, né, a questão do Coruja, a questão, né, do Ozymandias, do próprio Dr. Manhattan, né, naquela piada que ela vai contando durante o episódio inteiro. E é interessante, né, que a gente tem uma personagem que estava ali naquele conjunto dos Watchmen, né, traçando meio que um perfil dos personagens. Então é até interessante pensando assim, quem não acompanhou os quadrinhos e está vendo a série, você começa a entender um pouco quem a partir da fala dela, porque é meio que um resumão, né? Na verdade, todo episódio tem, de certa forma, uma introdução que aconteceu nas HQs. No segundo episódio você tem a origem ali do Dr. Manhattan, e nesse você tem como terminou a história. Mas o que eu gostei mesmo foi da cena inicial. No momento que ela chega, você não sabe o que é ela, tá indo no banco fazer um roubo. E surge um mascarado, e surge um vigilante, que quer mostrar que até nos dias de hoje ainda se existe vigilante. E que existe ainda uma parte da FBI que luta contra vigilantes. Mesmo que a população veja ele como os heróis, a polícia faz toda a repressão. E é bem irônico, né? Ela que era uma vigilante enfrentando vigilantes. Eu gosto da ironia.
Mas faz sentido com a personagem que surgiu ali. Faz sim, e eu digo, não é nem só irônico, é tipo, é legal você também para pensar, porque embora ela tenha isso, né, de estar, né, ela inclusive é de uma força-tarefa específica da FBI para isso, que falam durante o episódio, mas é legal que, por exemplo, quando o senador vai na casa dela, você tem aquele quadro lá do Watchmen no fundo, que inclusive tem um enquadramento muito bacana, que ela, né, tampa exatamente onde está espectral em quadrinhos, que é uma coisa meio boba, mas é bonito visualmente. Né? Então você vê que ainda tem esse resquício dela com os Watchmen, né? Essa preocupação. E, inclusive, falando no resquício dos Watchmen, né? Aparentemente, uma coisa que você falou no último episódio, né? Que quem levou o carro era o Coruja, e a gente estava até na dúvida qual o Coruja. Provavelmente não é o Coruja mais novo, porque deu a entender nesse episódio, né? Tanto que a motivação que o senador usa para ela ir, né, lá para a cidade, né, de Tulsa para ajudar na investigação é porque tem uma coruja presa. Obviamente ele não está falando do animal em si do coruja. E a gente sabe, né, se você acompanha o quadrinho, que a relação que a Spectral teve foi com o coruja mais novo. Então eu acho, pelo menos para mim ficou bem claro que o coruja mais novo está preso e ela deve estar tentando alguma maneira de negociar para soltar ele. E aí, né, fazendo um amarrado com o que você puxou, né, é engraçado isso, porque assim, ela tá, né, nessa força-tarefa para caçar vigilantes, mas claramente ela não tem uma correlação com Coruja, que talvez seja um vigilante mais quadrinhos que a gente tem em Watchmen, né, porque ele é realmente quase o Batman, né, na história. É interessante que nos quadrinhos ele é um fã do Coruja original, por isso que ele acaba virando o Coruja 2. Ele acaba criando um laço de amizade. Mas é interessante que tem várias. São pequenos detalhes. Tipo, ela participar da Força Tarefa é uma atualização, não sei se é natural. Passaram-se 30 anos, não sei o que aconteceu nos 30 anos de vida dela. Mas ela aceita já que o comediante é o pai dela, porque ela usa o sobrenome dele. É legal de perceber isso. Não contar tudo, porque eles falam lá, incidente foi em Michigan que ele falou. Tem algum momento que eu tava falando com o senador que eles falam, a puta que pariu, Michigan. Tipo, alguma merda que aconteceu no passado, ela tava lembrando ali e que o senador estava usando como uma chantagem, junto com a insinuação do Coruja, que é importante perceber. E que ela não gosta muito de nada daquilo, pô. Surge. Não, se avançar muito, vamos pelas partes. Não, mas se quiser pode até avançar, porque eu ia puxar, né, já que a gente está meio que seguindo nosso roteirinho aqui, o próximo ponto que eu ia falar é continuar essa conversa do senador, né? Porque ele também acabou se tornando agora uma figura importante na série a partir desse episódio, né? Porque antes a gente viu que ele tinha uma relação com o chefe da polícia, aparentemente, né? Tanto que ele apareceu no último episódio, né? Tava lá no velório e tal. E agora ele, né, ele tem um contato com a Espectral, e além disso, ela joga, né, uma coisa assim na mesa de tipo, você está fazendo isso porque você quer ser presidente, né? Ou seja, é realmente um jogo político que está sendo envolvido aqui, né? E aí depois, mais pra frente no episódio, né? Hoje a gente tá meio que indo e voltando no episódio para pegar mais pontos de personagens específicos, né? Você tem uma coletiva de imprensa com ele logo depois daquela cena do Homem-Bomba, que você pode até comentar melhor depois se quiser, né? Que alguém faz alguma pergunta para ele sobre uma coisa da Rússia. Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas é alguma coisa envolvendo algo que é mais ou menos igual o que fez o surgimento do Dr. Manhattan nos quadrinhos. Então, eu fiquei pensando um pouco de, tipo, nesse universo, né, ainda que seja de 2019, parece que, apesar do ato que o Ozymandias fez com a Lula gigante, que impediu, né, a Guerra Fria de fato eclodir numa guerra nuclear, parece que ainda tem alguma coisa, alguns resquícios ali, e aparentemente a Rússia parece que tem algum conflito ainda com os Estados Unidos. O que me fez pensar que talvez, por mais que isso seja muito óbvio, e de certa maneira até cíclico, de repente o grande plano que possa vir a acontecer esteja relacionado com, né, esse senador que quer ser presidente e talvez alguma guerra novamente envolvendo a Rússia, não sei. Mas foi uma coisa que eu pensei, apesar de ser uma coisa assim muito jogada numa ceninha muito específica assim da coletiva de imprensa, né? Não sei se todo mundo pegou isso, mas eu fiquei remoendo por causa da história original de Watchmen. Um detalhe que a gente acabou não comentando. O senador, na verdade eu não lembro se a gente comentou no episódio passado. O senador agora é o Kim,
é o Kane Jr., que vem a ser filho do presidente Kane, que foi o presidente que criou a lei anti-vigilantes. Então, se você voltar no passado, o pai dele que criou a proibição de existir os vigilantes. E o filho dele agora, depois de 30 anos, está tentando pegar uma eleição. E que ele também criou uma lei de máscaras também, só que agora autorizando a polícia. Não sei se a gente tinha comentado isso nos episódios passados. Eu acho que não, mas com certeza. Eu acho que o seriado realmente tem tido uma preocupação muito grande de fazer rimas narrativas de presente e passado, que são muito legais e, pelo menos o que eu tô sentindo, e acho que você também, né? Essas rimas de passado e presente não são à toa e muito provavelmente vão ajudar a culminar na solução do mistério mais pra frente. Que ainda não sabemos exatamente o que é. Pois é. Que é bem interessante isso. Mas, fora toda essa parte dela falando com o senador e da coruja, que obviamente é o coruja dos HQs que está preso, porque no final de Watchmen, eles invadiram uma delegacia para soltar o Rorschach. Delegacia não, um presídio e, bem, eles estavam infringindo a lei. Não sabemos se em decorrência é isso. Pode ter sido coisas futuras. Porque o Coruja aparentemente não parou de ser um vigilante. Futuramente vamos descobrir. Mas, além disso, foi apresentado hoje um possível personagem que vai ser o Senhor Roteiro, que é basicamente o rapaz da FBI que tem um PhD em História e, magicamente, ele estudou exatamente o Watchmen. Então, acabamos de ser apresentado o possível personagem que vai saber de toda a história e vai poder narrar para todos nós, espectadores, que não conhecemos ou que não lembramos de toda a história dos quadrinhos. Eu não sei se eu gosto ou não gosto disso. Cara, eu gosto pra ajudar a situar esse gap de 30 anos que a gente tem entre a história original e o que tem na série. Isso é um pouco legal. E eu gosto também pelo fato de não ter sido uma coisa muito explicação forçada, sabe? Porque assim, você vê que ele é um cara que estuda de fato e tal, só que ao mesmo tempo ele estar com a Laurie, né, estar com alguém que de fato era uma das vigilantes, e ela é muito sarcástica, então ela não deixa ele falar, é uma coisa legal, porque de certa maneira até uma coisa que a série pode estar brincando com a gente, pelo menos eu penso, de tipo, tem um nerdão ali que acompanhou o Watchmen, que ia falar pra caramba sobre a história, e tem uma pessoa que é tipo, ô, cala a boca aí, segura o seu facho e vamos prestar atenção no que tá acontecendo de fato aqui e não no passado. Então ele joga, assim, umas informações relevantes durante o episódio, né? Ele fala, né, a questão do Rorschach, né? Ele comenta alguma coisa sobre o destino do Wade, né? Que ele fala, ele foi dado como morto, mas ele, na verdade, eu acho que ele fez uma cirurgia plástica e tá na Argentina, né? Ele falou esse negócio também, que foi um ponto que eu comentei no último episódio, né? Que tinham falado isso, né, na banca de jornal, que ele tinha morrido, mas a gente sabe que ele não morreu, mas aparentemente esse cara da FBI já tem um palpite mais certo. Então, assim, ele joga algumas informações, ele contextualiza, né, esse gap de 30 anos, mas propositalmente ele está sendo interrompido, eu acho, então fica legal. Cara, o pior é que eu não acho ele um nerdão. Ele é tipo, pô, eu tinha que fazer meu TCC aqui e eu fiz sobre vocês que era a parada mais legal que tinha. Mas tipo, porra, não sou fã de vocês. É tipo, foi trabalho, foi trabalho. Agora, pô, sobre o Wade tá morto ou não, cara, o maluco tem clones. Todas as possibilidades existem agora. Pode ter sido verdadeiro, pode ter sido um clone. Ele pode ter só mandado no jornal morri e mandou um corpo carbonizado, tipo, 1 milhão de possibilidades. É tipo, na verdade, todas as cenas dele abrem 1 milhão de possibilidades. Novamente ele matou um outro clone, que a gente não sabe por quê. Tipo, os clones dele morrem que nem água, a gente sabe que os bichos são reprogramados ali. Cara, a parte do Osmandias eu ainda não consigo entender pra onde é que aquilo tá indo. Não está ruim, eu só ainda não peguei o feeling. Tudo bem, apareceu hoje um novo personagem que, bem, pode ser um clone também, pode ser ele de verdade. E falaram que ele estava em prisão. Cara, só abre perguntas, não dá nenhuma resposta sobre ele. Pois é, bom, eu ainda tinha um ponto pra falar antes do Ozymandias, mas já que você já puxou Perdão. o assunto, não, mas já que você puxou o assunto, tranquilo. Acho que a gente pode avançar pra esse e depois encerra com outra coisa que eu queria falar. Mas justamente, cara, assim, o Ozymandias, a parte dele, muitas
portas abertas e nenhuma coisa se conclui, né? Sempre uma parada bizarra, né? Isso que você falou, né? Dos clones continuarem morrendo, de fato, né? Todo episódio agora eles estão morrendo. Ainda tá aquela coisa que a gente comentou do último episódio, que realmente parece que é um looping, né? As coisas ali se repetem naquela fazenda. E eu sinceramente não sei exatamente por que ele tá matando esses clones. Né, no último episódio a gente viu que aquela encenação, né, para mostrar como é que o Dr. Manhattan surgiu e tal. Beleza, né? Aparentemente era só meio que sei lá, um prazer sadista dele, não sei. Mas no episódio de hoje eu fiquei com a sensação de que ele estava tentando fazer um experimento ali. Né? Eu até coloquei aqui no nosso roteiro que eu fiquei meio, será que ele está tentando, sei lá, criar superpoder nesses caras? Apesar de deixar uma ideia meio idiota, mas enfim. Eu fiquei com essa sensação porque parece meio gratuito demais e ao mesmo tempo ele ficou frustrado. Tipo, ele parece frustrado com o fato de algo não ter dado certo. Cara, exatamente. Talvez ele esteja tentando criar Deus, porque esse episódio falou-se bastante de Deus, principalmente na piada, que, bem, não foi uma piada, foi exatamente o fim da história, ou basicamente isso. Cara, mil possibilidades, mil possibilidades. Bom, e só pra fechar essa parte dos Imandias, né? Que você já comentou, inclusive, que tinha um outro cara que a gente descobriu hoje, um personagem novo. Mano, quem é aquele cara? Se você tiver alguma teoria, fala aí. E ainda, né, que ele dá um tiro nos Imandias, né, meio que de aviso. E aí os Imandias recebem a carta, né, que a mulher lá lê. E você reparou que quando ela começa a ler, né, ela ia falar um nome, aí ele dá uma cortada, né, os Imandias, sendo que o nome começava com Ma. Né? E eu fiquei meio, você não é o Adrian? Sabe? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, que a série tentando enganar a gente, no sentido de talvez ele não ser, de fato, o Ozymandias original, apesar dele se autoafirmar como o Adrian Veidt, né, na hora que ela tá escrevendo a carta de resposta. Ah, cara, realmente, sou estranho ele não falar o próprio nome. Faz sentido o personagem ele não querer, ele quer avançar logo tudo pra história, mas deixa uma pulga pra gente de quem é o personagem. Bem, quando se tem clones, tudo é possível. Essa é a verdade. Agora, o lance mesmo é que, pô, em que momento ele tá preso? Porque se ele ali é uma prisão, ele tem um acordo ainda. Não é uma prisão efetivamente, ele tem um acordo com o cara que ele não pode fazer alguma coisa. Mas mesmo assim eles ainda trabalham numa cordialidade que eles ficam mandando tomate, que eu achei meio engraçado. Mas mesmo assim ele vai lá e ainda mata os clones dele, ainda faz mais experimentos. Eu gostei da cena dele mexendo com couro, fazendo toda a armadura. Só que a gente ainda não sabe pra que isso. Bem, no caso de hoje, você viu que ele tentou mandar o cara pro espaço. Ou algo parecido com isso. Porque o cara ter congelado daquela forma, ele foi muito alto. Ou não, talvez ele tenha colocado nitrogênio dentro do cara, por aquela armadura. E a gente só sabe. Eu entendi isso, que ele tinha colocado nitrogênio. É porque, sei lá, ele amarrou uma corda no maluco, na barriga, e tinha mostrado uma trebuchet, caraca, a arma de cerco de mandar pedra pro alto. Aí, tipo, pô, amarrou a barriga do cara e eu falei, caraca, mano, o que tá acontecendo? É tipo, mil possibilidades, ainda mais ele esticou uma corda. Ou talvez, sei lá, não foi pra cima, colocou ele dentro da água, sei lá, tem um buraco, eu não sei. Tipo, não faz sentido você lançar um cara numa balista. Mas, sei lá, muito confuso, muito confuso. O importante que nós sabemos é que os clones dele precisam ter peles mais grossas. O que isso quer dizer, não sei. Né? Esse lance dos clones também tá muito confuso, mas realmente o lance do nome dele que eu fiquei meio intrigado de talvez não ser o Ozymandias de verdade, sabe? Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. Não sei, talvez seja só a série tentando enganar a gente, porque depois ele realmente se autoafirma, ele coloca a roupa clássica do Ozymandias e tal, mas eu achei uma coisa interessante. Pior que esse mar não me lembra nada. Não sei se deveria bater algum sino pra mim. E o personagem é igualzinho dos quadrinhos, então... não sei. Mas vamos avançar. Mas o que eu achei muito interessante é que a Laura chegou e desvendou toda a trama. É tipo, eu também achei estranho algumas coisas. Por que foi feito tão rápido a autópsia?
Porque já tava tão rápido o enterro. Eu fiquei com esses pensamentos que eu tava vendo do episódio. Tipo, já vai enterrar o cara? Não tem mais nenhuma prova? Nada que é feito tão rápido assim passa uma verdade. O que eu tô gostando desse seriado é exatamente isso. Não é nada preto com branco. Ah, foi a sétima cavalaria? Por quê? É muito fácil as respostas. E eu gosto quando eles sempre vão quebrando isso. Você espera que é mais fácil e fala, não, não é isso. Eu concordo com você, cara. Eu acho que isso é muito legal porque realmente vai abrindo, né, novas perspectivas, novos prismas pra gente pensar no mistério, né? Porque realmente estava uma coisa muito fácil, aí agora a gente já vê que chegou um personagem, né? Além de ser uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tá vindo de fora, então ela provavelmente não, com certeza não tá acobertando nada do crime, né? E alguns policiais talvez possam estar, inclusive eu acho que o Glassface lá talvez tenha alguma relação com isso, né? Porque a autópsia foi muito rápida, o enterro foi marcado muito rápido, então realmente parece uma coisa de tentar cobertar fatos, Cara, né? E ela traz uma perspectiva nova. Só um instantinho. oh, perdão. E aí, né, é legal pensar que, tipo, né, ela tem isso, né? Ela de cara já descarta, tipo, não foi a sétima cavalaria, cara, porque não faz sentido, sabe, o crime ali. Tanto que falam, tipo, se fossem eles, eles teriam feito um alarde, porque é isso que eles fazem, né? E aí, né, dá muito a entender que ela tá desconfiando da Sister Night, tanto que ela esperou a Sister Night sair do buraco, porque ela já sabia que isso ia acontecer, né? É uma coisa que realmente era muito óbvio que ela ia dar uma pesquisada ali, né, no cara da sétima cavalaria, na cena do enterro. Só que, né, você vê que ela tem uma certa desconfiança, mas para além disso ela ainda está tentando buscar informações. E não sei se você reparou, né, ela fica muito concentrada no lance da cadeira de rodas, né, jogando assim meio que um verde para ela, né, para Sister Night, porque aparentemente eu acho que ela sabe de alguma coisa em relação ao avô dela, porque ela percebeu o lance da cadeira de rodas e foi muito diretamente para Sister Night, sabe? Então eu acho que ela tem alguma informação que a gente ainda não sabe que ela tem. Cara, o lance da cadeira de rodas me incomodou um pouco. Tipo, cara, é sério mesmo, tinham 30 policiais ali, ninguém reparou na parada da cadeira de rodas. E a moça que chega lá um dia depois, 2 dias depois do acontecimento, chega lá e encontra. Tá, eu posso considerar que não teve chuva, mesmo achando que teve. Tipo, ninguém reparou, mas tudo bem. O lance, pra mim, dela ter reparado na cadeira de rodas e ter ligado com a Night Easter, tem mais a ver com o lance dela ter encontrado a porta secreta lá no guarda-roupa. Porque ela já soube que foi ela que encontrou. Então, logo, se já teve essa outra informação, ela já fez logo o link das duas coisas. E, pô, um ótimo personagem. Tipo, você não parece que desmaia, então logo você descobriu alguma coisa. Eu gosto dessa sagacidade. Cara, mas assim, eu acho que o lance da cadeira de rodas, que você falou realmente é meio esquisito a polícia não ter descoberto, mas talvez a polícia pode estar querendo acobertar também. Sabe, tipo, a gente reviu isso daqui, mas deixa pra lá, vamos focar em meter a porrada na sétima cavalaria, sabe? Eu acho que é uma possibilidade bem real, na verdade, disso ter acontecido. E só pra, né, complementar, né, esse lance delas duas, eu acho que é um paralelo muito legal, né, porque ela, né, quando fala, tipo, eu sei que você que descobriu, né, que você falou nessa cena aqui, você não tem cara de que desmaia. E fica uma coisa meio, pelo menos me deu a entender, que a Laurie tava meio tipo, eu já vivi isso daí, tipo, ela tentando mostrar pra Night Sister que, tipo, eu já tive essa experiência, né, eu já soube, né, dos esqueletos no armário, né, que no caso ela fez uma referência clara ao comediante, né, que é o pai dela, só que, assim, meio que tentando mostrar pra Night Sister que, assim, o que você está fazendo, você está tentando, né, respeitar não, né? Se vingar, né, por essa pessoa, sendo que, cara, esse maluco é meio babaca, sabe? E eu já passei por isso também. Então, ao mesmo tempo que ela tá colocando, né, a nossa protagonista na parede, ela tá meio que dando um conselho por causa da experiência de vida dela. Cara, sobre o lance da polícia, eu nem acho que seja de acobertar. É tipo, eles já têm o inimigo definido deles. Eles já querem arrebentar a sétima cavalaria, porque teve o lance passado, teve a Noite Branca, tipo, ali é vingança. E eles deram mais um motivo. Não importa. Para eles é óbvio que foi ela, e não importa esses outros detalhes. É detalhes. A gente vai bater em todo mundo. Agora, realmente, o lance delas duas conversando é um lance de conselho também.
É ótimo. Até a coisa que ela fala, qual a diferença do vigilante pro policial mascarado? Ela fala que não sabe nem a outra, tipo, é tudo a mesma coisa. E no final ela tá caçando vigilantes. Agora, uma parte importante desse episódio é a piada que ela vai contando ao longo dele, que eu achei uma boa forma de mostrar tudo. Eu gosto como essa cena carrega todo o episódio. Toda essa cena não, essa cena vai sendo cortada ao longo. E como, no caso, são todos personagens masculinos, eu até achei que ela iria falar do Rorschach nessa piada dela, que, bem, eu achei que deveria. Achei interessante a conclusão dela sobre Deus, que na verdade não importa muitas coisas. E também o fato de existir uma ligação para você falar com Marte. É tipo, caraca, por que vai ter tipo um telefone para você falar com Marte? Eu fico pensando realmente, alguma empresa se aproveitou da existência de Dr. Manhattan, que ele é tipo Deus, e tem tipo, em vez de pessoas mandarem fazerem orações, eles vão lá e ligam para Marte. É isso que eu tô pensando agora. E, pô, eu acho isso brilhante. Isso foi muito bizarro mesmo. E aí, só pra encerrar o episódio, né, então, né, até pegar esse seu gancho, né, aí ela termina a ligação, né, da piada, que, como você falou, realmente é muito importante, porque, né, conduz o episódio inteiro e vai trazendo muitas informações, e aí cai o carro do episódio anterior em frente a ela. E eu fiquei com a sensação de que ela entendeu como se o carro caindo fosse o Dr. Manhattan respondendo, né, a mensagem que ela tinha mandado, até porque tem a relação do lance dela, que ela falou, né, do tijolo que ela jogou pro céu e caiu na cabeça de Deus. Sendo que, assim, a gente, né, como espectador, sabe que aquele carro, na real, pelo menos a gente tem essa sensação de que foi outra pessoa que levou, e não o Dr. Manhattan. E quando cai aquele carro e ela acha que é o Dr. Manhattan, eu fiquei meio tipo, coitada dela. Tipo, não foi o Dr. Manhattan que jogou isso aí, cara. Foi mal. Isso é verdade. Obviamente não foi do Dr. Manhattan, mas também não foi gratuito que jogaram o carro do episódio passado para ela. E eu gosto disso. E eu também gosto como ela vê a situação de uma maneira diferente. Todo mundo fica esperando a volta de Dr. Manhattan, de Deus, e fala, não, ele é o cara que abandonou a gente já faz 30 anos, sabe vivendo em Marte, ele não se importa, não tá nem aí. Mas mesmo assim ela não consegue superar. Ela ainda é lembrada como a namorada de Deus, ou algo parecido a isso. E que você vê que existem certos produtos sobre ele. Existe um fucking consolo azul. Alguma empresa tá fazendo um consolo azul com ele. E que brilha a parada toda. E ela é a capa do consolo. Eu achei aquilo ali mais interessante ainda. Tipo, existe super-heróis e existe marketing sobre isso. E no final ela ainda fica com o cara, com o parceiro dela, e faz ele usar uma máscara de super-herói. É tipo, são personagens que, de certa forma, superaram o passado, mas que mesmo assim ainda não superaram. Que bem, dramas emocionais não se resolvem só na bebida. E esse pessoal não faz uma terapia, tenha certeza disso. Bom, pessoal, então essas foram as nossas impressões aqui do terceiro episódio de Watchmen, né? Novamente lembrando para vocês comentarem o que vocês acham do episódio, né? Dar um feedback, dar um like se você está vendo em vídeo, né? Conferir as nossas redes sociais e tudo mais. E tal qual no último episódio, eu vou te pedir hoje, Alexandre, novamente para dar, né, uma nota aí de 0 a 5 e o que você espera do futuro, né, do próximo episódio, ou do futuro da série como um todo, né, rapidinho. Então, dessa vez eu vi o preview do próximo episódio e eu não entendi porcaria nenhuma do que eu vi. Na verdade não adianta também você ver preview. É besteira. Cara, eu ainda continuo com o meu 4. Eu ainda vejo um potencial e, tipo, não dá pra dar um 5 sem ver toda a série. Eu vi o preview, então eu sei que vai apresentar novos personagens, mas, bem, eu espero que eles voltem a falar sobre a Night Sister. Agora temos a personagem da Laura. E eu quero ver como elas duas vão conversar entre si. Porque elas agora são basicamente a mesma personagem, só que em momentos diferentes. Você temos a Night Sister como uma nova vigilante. E a Laura, que já passou por tudo isso, já tem uma visão totalmente diferenciada, com maior experiência, tentando resolver o mesmo caso.
E, obviamente, o senador tem algum envolvimento nisso. Porque nada é muito gratuito nessa história. Bom, eu vou ficar com o meu 4 também, igual você. Eu acho que eu vou esperar um pouco, né, o fechar da série como um todo para definir uma nota 5, se de fato, né, tudo terminar tão bem quanto a gente está vendo até agora. E sobre o futuro, né, eu também espero que a Laurie ela leve a investigação mais para frente, né, ela tem essa relação, né, com a Sister Knight para realmente, né, traçar um paralelo de duas perspectivas na investigação. E eu acho que ela vai ter algum papel também nesse sentido de resolver o mistério do avô, né, que foi de carro, né, o carro caiu e tal. E eu espero que daqui para o próximo episódio, inclusive, né, no preview fala um pouco, explique mais alguma coisa das Imandias, porque tá bizarro, mas é um bizarro legal, só que eu já quero começar a ter informações mais precisas que a gente tá indo pra metade da temporada e tem que começar a desenrolar isso aí, cara, porque tá indo lá fazendo aleatoriedades com os clones. Bom, pessoal, então é isso. Um abraço e até semana que vem. Então, gente, como sempre, é um grande prazer falar com todos vocês. Veja aqui no feed de nossos últimos podcasts. A gente não fala só de Watchmen. Saiu um ótimo podcast essa semana. Tem um ótimo podcast semana passada sobre animações e talvez você fique muito interessado em assistir. Então vai lá dar uma olhada. Então, gente, até depois.